Olá, meus queridos. E aí, estão preparados para uma noite feliz? Como é que está o andamento da ceia de Natal de vocês? Já escreveram a cartinha de vocês para o Papai Noel? Já pediu para ele algum presente? Já fez uma boa ação hoje? Já convidou seus amigos para participar da ceia de Natal? Vai passar sua ceia de Natal com a vovó, com o papai, com a mulher, com os filhos, com a mamãe? E aí, como é que está a sua preparação para a noite de Natal? Vai ser o quê? Um chester, um peru, uma farofa? Bom, Natal é sempre isso, né? Um encontro de família, um encontro feliz, onde as pessoas acabam se reunindo para festejar a data e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito legal, muito interessante. Mas eu posso dizer para vocês que em termos de cinema, nem tudo é como deve ser. E não podíamos deixar aqui de falar um pouco de filmes que acabam festejando essa data. Mas eu não quero falar só de coisas alegres, não. Por isso eu escolhi para vocês um filme muito interessante e muito importante para a história do cinema, que vai falar sobre esse tema Natal, só que de uma forma muito diferente. Afinal de contas, meus amigos, o Natal não é uma data feliz para todo mundo. Ou será que é? Bom, para uma fraternidade de uma determinada universidade, o Natal não está sendo um dia muito bom, não. Vamos falar um pouquinho sobre Noite Feliz ou Natal Negro. Olá, literários, literárias, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Estante. E hoje, noite muito feliz, noite de Natal, vamos falar sobre um filme muito especial para o cinema de suspense e terror. Afinal de contas, a Estante ela sempre vai buscar aqueles filmes mais diferenciados, aqueles filmes que muitas vezes as pessoas não gostam, ou que as pessoas falam mal, mas que tem uma grande contribuição para o cinema. E antes que algumas pessoas comecem a me criticar, você vai falar sobre de terror na noite de Natal, você vai falar sobre filme de sangue, de morte, sobre na noite do Natal. Gente, para quem é cinéfilo, não importa a data. O mais importante é o filme e o que ele tem a contribuir para a nossa vida, inclusive os livros também. E o filme que eu vou falar hoje, ele foi muito importante para a criação do cinema slash, aquele cinema que a gente está muito acostumado a ver, que a gente gostou muito, principalmente quem embalou aquela galera ali dos anos 70, 80, 90. Então aquele pessoal na minha faixa etária aí vai se identificar demais com o filme que vamos falar hoje. Bom, sem muitas delongas, vamos falar hoje sobre o filme Noite do Terror, Noite Feliz ou Natal Negro, como muitos costumam chamar. Por que o filme ele tem 3 títulos? Porque ele foi passado por muitos países, na época ele foi um pouco censurado, e alguns países, para poder fugir um pouco da censura, ele acabou entrando com alguns nomes e alguns títulos diferentes. E isso é interessante porque acabou atraindo públicos diferentes, algumas pessoas tiveram surpresas agradáveis e outras tiveram surpresas bastante desagradáveis. Mas para falar de Noite Feliz ou Natal Negro, ou ainda A Noite do Terror, eu quero lembrar vocês que se trata de um filme de 1974, é um filme canadense-americano, e ele foi o vovô dos filmes de slasher. Assim como eu falei para vocês na minha resenha lá sobre Halloween, que John Carpenter havia instituído o filme Halloween, e seria o pai, né, do terror, do cinema slash. Esse filme aqui, Natal Negro, vamos chamá-lo de Natal Negro, que foi o título que veio para o Brasil, ele vai ser o vovô do slasher. E a fórmula é muito simples para a gente agora, mas para a época não. Foi uma fórmula bastante elaborada e bastante legal do diretor Bob Clark, né, que trouxe em 1974 para os cinemas o filme Natal Negro. Mas antes da gente continuar falando sobre o filme, quero pedir a vocês se inscrevam no canal. Dia de Natal é dia de fazer boas ações, não é isso? É dia de dar boas festas e boas ações. Então, faça uma boa ação hoje,
clica aí na sineta, no sininho, para que você seja informado quando a gente poste vídeos novos aqui. Faça a boa ação também likeando esse vídeo, dá o seu like aí, compartilha, porque você sabe que o Papai Noel só vai ser generoso para mim aqui no YouTube se vocês likear, para que o YouTube, né, através dos seus algoritmos, acabe jogando o vídeo para outras pessoas. Então, desde já, dá logo o seu like, compartilhe o nosso vídeo e faça seus comentários, sejam positivos ou negativos. O importante é participar e deixe sugestões também de filme, de livro que você quer que eu faça resenha aqui. E quero agradecer aos mais de 300 seguidores. É muito bom, é muito legal saber que vocês estão me seguindo e curtindo os meus vídeos. Voltando ao filme Natal Negro, é uma história simples, como eu falei para vocês, para a gente hoje, mas para a época não era. Vai contar a história de Billy. Billy era um menino que foi bastante maltratado na sua infância pelos pais, que tinham problemas psicológicos. É interessante que no filme de 74, isso é explorado de forma muito rápida, mas no remake que foi feito em 2006, isso foi muito mais explorado, como é que teria sido esse passado do Billy. Mas o que importa é que Billy ele sofre muitos abusos e se torna uma criança bastante problemática. Ele vai lá, acaba assassinando seus pais. Muitos vão achar que isso foi justiça, outros vão achar que isso não foi, mas o bom é que também aqui nesse filme do Bob Clark, ele vai, naquela época não existia esse politicamente correto, que na minha opinião às vezes é nocivo para o desenvolvimento das pessoas. Então, nem sempre, né? Não estou falando aqui de bullying, não estou falando aqui de desrespeito às pessoas, estou falando do exagero que foi colocado nessa questão de tudo hoje ser errado, tudo hoje ser pecado. Ele vai fugir um pouco disso e vai partir para essa questão da justiça, que as pessoas acabam se vingando, acabam cometendo crimes, e isso é muito interessante porque no mundo que nós vivemos hoje, se a gente for analisar bem, o crime tem compensado bastante para muita gente. Então, muitas vezes, politicamente correto pode ser nocivo, não é, para a justiça de fato. Então, é uma coisa que nos leva a pensar. Mas voltando aqui ao roteiro do diretor Bob Clark, a gente vai ver que o Billy ele vai ser preso, assim como foi lá também o filme do John Carpenter. Interessante, muita gente pode falar assim, será que o John Carpenter não bebeu dessa água do filme de 74, que foi feito 4 anos antes, né, do filme dele, do filme Halloween? Claro que sim, ele deve ter bebido dessa água, ele deve ter usufruído também de algumas coisas. Embora, o que é interessante dizer é que John Carpenter, ele fez um filme dele, separado, ele não fez uma cópia. Ele pode ter se baseado, gente, porque já dizia um filósofo que nada se cria, tudo se copia, só que ele fez de uma forma magistral e diferenciada. Então, cada qual tem os seus pontos, os seus louros. Mas aqui Bob Clark ele vai fazer isso, o pequeno Billy ele vai ser preso em uma prisão psiquiátrica, mas aí ele vai fugir, assim como também fugiu lá o Michael Myers. E aí o Billy ele vai aterrorizar uma fraternidade de uma determinada universidade, uma fraternidade feminina. E o Billy ele vai ter a psicose dele perseguindo, ele vai ser uma espécie de stalker, né? Que hoje a gente conhece como stalker, perseguindo, infernizando e até matando mulheres. Ele vai se tornar esse tipo de assassino frio e ele vai escolher uma noite muito especial, não só para ele, porque ele vai cometer os crimes dele, mas para as pessoas também, que é a noite de Natal. Lembro para vocês que aqui, né, nesse filme, o diretor ele escolheu uma data especial para lançar o seu filme. A mesma coisa aconteceu lá com John Carpenter, que escolheu Halloween, e ao mesmo tempo Sean Connery também escolheu Sexta-feira 13, e essas datas elas acabam sendo marcantes. E não vamos esquecer também do Dia dos Namorados Macabros, que foi uma data escolhida também para esses crimes ocorrerem. Mas aqui em Natal Negro a gente vai ver que existe muitas coisas interessantes a ser comentado. O primeiro ponto é toda a maestria do diretor em fazer esse filme. Muito antes de Halloween, muito antes de Sexta-feira 13, ele explorou muito bem essa áurea de suspense. A iluminação do filme ela é contraposta com a iluminação de Natal. A gente vai ver ali as árvores de Natal, os piscas e tal, mas o diretor ele consegue transformar isso em um clima sombrio e aterrorizante. Mesmo que o filme ele vai ter essa binaridade entre a noite feliz do Natal, a noite que as pessoas estão felizes, estão se confraternizando, e também vai ter aquela noite ali que foi escolhida pelo Billy para aterrorizar as pessoas. E esse grupo de mulheres, uma vez dentro dessa fraternidade, né, dessa casa de fraternidade na universidade, elas vão ficando presas ali dentro em decorrência da nevasca de Natal, né, da neve que está caindo cada vez mais, e muitas resolvem não viajar
né, não aproveitar o feriado de Natal, resolvem ficar na fraternidade para se confraternizar entre si, e é justamente tudo isso que o Billy precisa. Mas aqui nós estamos falando de um assassino barato que vai lá e mata como Jason, sem qualquer explicação, ou até mesmo como Michael Myers, como aquela entidade incorporada pelo mal. Não, estamos falando aqui de um assassino meticuloso, e o Billy, ele é muito meticuloso. Ele vai de uma certa forma acompanhar essas vítimas. Lembre que eu falei aqui para vocês sobre Stalker. Ele vai observar, ele vai conhecer as vítimas, ele vai aterrorizar essas vítimas antes de dar o golpe fatal. E é interessante que essa áurea criada pelo diretor, esse binarismo entre noite feliz e noite aterrorizante, ele vai colocar o Billy, né, esse assassino, como uma áurea sempre constante ali, sobrevoando, pairando sobre aquele ambiente, ora feliz, ora triste. E essa presença do Billy é interessante porque você nunca sabe onde é que ele vai surgir. Então o Billy, ele vai estar sempre olhando atrás de uma árvore de Natal, ele vai estar sempre olhando atrás de um sofá, no canto de uma porta, atrás de um arbusto. Assim como o Michael Myers, você nunca sabe onde ele vai atacar. Aqui também com o Billy você também nunca vai saber. E interessante que as mortes que o Billy comete são mortes muitas vezes assim simplórias, comparado a muitos assassinos que a gente conheceu muito tempo depois, né, como o próprio Jason. Não, o Billy, ele vai usar aqui assassinatos muito mais simplórios para os tempos que nós vivemos. E isso é interessante porque antes dele cometer os crimes, o diretor e o roteirista vai criar um clima de terror constante. Então você vai estar sempre tenso naquele filme. Mesmo que você esteja ali envolto com aquela aura de Natal, né, com aquela benevolência que a própria data traz, né, que o próprio clima festivo traz, você vai estar o tempo todo tenso, porque você sabe que tem um assassino sexual solto, um cara amplamente perturbado, que foi estuprado na família, que tem sangue nas mãos, né, que sem pudor acabou matando a própria família. Ele vai estar ali buscando as suas vítimas. E assim como um lobo, ou um tigre, ou um leão, né, fica ali o tempo todo rondando a sua vítima, esperando o momento certo para atacar, assim vai ser também com o Billy. Um ponto também interessante no filme Natal Negro é que o diretor, ele vai beber um pouco lá daquele terror italiano, do Dario Argento e de outros diretores italianos que também já faziam ali um terror intimista. Eu poderia aqui citar a Suspiria do Dario Argento, né, que vai falar sobre aquela escola de balé que tem todo um clima pesadíssimo ali, que é muito interessante. Qualquer dia desse eu vou trazer para vocês aqui também essa questão do filme do Argento, que vai mesclar música, arte com terror. É muito interessante esse filme. Outro ponto também legal do filme é que o filme ele vai usar, além dessa data festiva, que é a data de Natal, ele vai também usar esse ambiente todo claustrofóbico que é do Natal, onde as pessoas ficam mais em casa. E lá nos Estados Unidos tem um ponto interessante, é porque lá tem a neve, o frio. Então as pessoas ficam mais em casa. Eles acendem a lareira e evitam sair. A gente aqui nos trópicos, né, um país tropical, um país temperado, a gente às vezes sai, mesmo ficando em casa com a família, a gente acaba saindo e tudo, ou vai fazer as nossas confraternizações em lugares diferenciados, mas lá nos Estados Unidos eles acabam ficando mais fechados, em ambientes fechados. E é interessante que isso acabou impactando muito no resultado final do filme, porque criou aquele clima de claustrofobia, que é uma coisa interessante. E o próprio Bob Clark, ele vai explorar muito bem isso, né? E existe um ponto interessante no filme também, como eu falei para vocês lá, que ele não está nem aí para essa questão do politicamente correto. Existe uma cena em que uma mulher acaba oferecendo bebida para um jovem, né? Digamos assim, um adolescente, que hoje seria, se a gente for ver isso para muitos hoje puritanos, né, moralistas que tem por aí, né, seria o horror dos terrores. E naquele momento não. Estamos falando de um filme dos anos 70. Então é muito interessante ver que cada quadro do filme, cada parte do roteiro, cada parte técnica do filme é muito bem explorada. E a iluminação do filme é o ponto alto aqui, né, do filme. Ele acaba fazendo esse contraponto entre luz, entre sombra, e é muito bem trabalhado aqui pelo Bob Clark no filme Natal Negro. Além de ter uma data que acaba atraindo todo mundo para fazer aquelas reuniões de família, era tudo que o Billy queria, pessoas juntas em um mesmo lugar e que ele pudesse caçá-las uma a uma. E também aqui no filme vamos ver a proeminência da heroína, né, que vai ser muito usado mais tarde nos filmes de Sexta-feira 13. Ou seja, como só tinha mulheres, né, dentro da fraternidade, uma delas teria que enfrentar o assassino cruel. Eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas é muito interessante como também o diretor Bob Clark ele vai trabalhar essa questão da mulher enfrentando o assassino. Bom, essa é a mensagem que eu ia trazer para vocês do filme Natal Negro. É uma mensagem rápida, mas eu não poderia deixar aqui de trazer,
né, a importância desse filme para o cinema slash, até porque ele veio muito antes, 4 anos antes do Halloween e muito antes também do filme Sexta-feira 13 dos anos 80. Então vale muito a pena assistir o filme Natal Negro. Eu trouxe muito mais esse filme pela data, mas obrigatoriamente estou dizendo que você tem que assistir esse filme justamente agora à noite de Natal. Mas é uma sugestão de filme para que você possa assistir no momento que for interessante para que você entenda a importância do cinema slash para o cinema de terror. Eu posso dizer a você que não é simplesmente uma trecheira ou um trash qualquer, não se trata de um filme qualquer, é um filme que tem uma importância relevante para o cinema e é um filme que trouxe muitas transformações para o cinema, principalmente nessa questão que a gente vê muito falando hoje sobre Stalker. Lá em 74, esse assassino Billy, ele já usava de todas essas artimanhas para perseguir, observar e finalmente executar o seu plano de assassinar suas vítimas. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas antes quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like nessa noite de Natal, compartilhe o nosso vídeo. E o mais importante, o Natal sem um Billy, né? Vamos deixar o Billy só para o filme Natal Negro. Um grande abraço, um Feliz Natal e até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir.